todos, muito boa tarde. Espero que esteja sendo ouvida, espero que esteja tudo certo aqui com áudio, com som. Estamos aqui no 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, então é um evento extremamente importante sendo realizado, um evento que se realiza já há tantos anos, né, mais de 800 participantes, enfim, são centenas de palestrantes, tudo isso aí organizado sempre com muito capricho pelo nosso querido grande professor Wagner Menezes, por quem eu tenho absoluto carinho, enfim, então é um prazer enorme estar aqui com vocês, inclusive esse congresso até para mim é mais que especial, porque o homenageado é inclusive meu orientador de doutorado, o professor Cláudio Finkelstein, então sem dúvida aí mais um grande evento capitaneado pelo professor Wagner Menezes, do qual todos nós temos a honra de participar. Eu tenho aqui hoje a missão de presidir uma mesa com um trabalho bastante interessante, com um tema bastante interessante, o trabalho da professora doutora Alexandria Alexin, ela que é advogada, doutora em ciência política pelo IUPERJ, que é o Instituto de Pesquisas do Rio de Janeiro, ela é mestre em Relações Internacionais pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, professora de Direito Internacional da Universidade Cândido Mendes, professora da pós-graduação da Maritime Law Academy, pesquisadora e palestrante internacional com foco em biodiversidade e biopirataria nos países do Eixo Sul. E é justamente esse o tema que ela trouxe para esse evento, a biopirataria e fazendo uma análise da Convenção sobre Diversidade Biológica e o conflito de interesses entre os países do eixo Norte e Sul. Então, professora Alexandria, seja bem-vinda a esse painel, ao congresso. Enfim, é um prazer tê-la aqui, vai ser um imenso, aí é uma gratificação enorme aí a gente poder tê-la falando aqui sobre um tema de extrema importância, né, o desafio aí da proteção da biodiversidade. Então, a palavra é sua. Muitíssimo obrigada, professora Lívia, pelas suas considerações. Agradeço aqui a presença de todos os colegas, a academia, os meus alunos que estão aqui participando. Agradeço imensamente ao professor Wagner Menezes pelo convite e também parabenizá-lo pelo brilhantismo desse evento que está sendo fantástico. Eu estou desde cedo também assistindo as palestras e, assim, sou encantada e me sinto assim, muito honrada de estar participando do evento. Professora, eu vou conversar um pouquinho agora à tarde sobre a questão da biopirataria, biodiversidade, foram temas da minha pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado. Eu vou aqui trazer uns slides, porque eu quero mostrar algumas imagens que fica mais interessante. Deixa eu compartilhar aqui a tela, porque assim, eu estou trabalhando com duas telas, se eu jogar... acho que os participantes conseguem verificar isso. Se eu jogar em uma tela grande, eu acabo saindo da minha imagem aqui, então vai acabar ficando um pouco pequeno, mas dá para entender. O que é a biopirataria? A biopirataria foi um termo que foi introduzido por uma ONG canadense, que era chamada RAF. Essa ONG, esse termo foi criado pelo Pat Mooney na década de 80, onde ele identificou que vários grupos farmacêuticos de países do eixo norte estavam utilizando de forma inadequada os recursos biológicos, ou seja, da biodiversidade, e os conhecimentos tradicionais de comunidades, principalmente da Amazônia, para desenvolvimento de medicamentos, de alimentos, e sendo que esses recursos, eles não estavam sendo compartilhados, como até hoje, nós vamos, daqui a pouco, ao longo do nosso bate-papo, eu vou chegar a essa conclusão, de que os biopiratas, né, assim como nós chamamos, eles não
eles não são fáceis de serem identificados. O que está acontecendo? A biodiversidade, vamos aqui para a biodiversidade do Brasil, que comporta 20% da biodiversidade do planeta. Esses biopiratas, eles levam as nossas plantas, os conhecimentos das comunidades, eles desenvolvem medicamentos, e esses medicamentos, o Brasil não recebe os royalties. Não só o Brasil, como todos os países do eixo sul do planeta, que são os países que detêm 70% da biodiversidade mundial. Então, é uma questão que traz um perigo de extinção de várias espécies, em virtude de estar sendo retirado de forma arbitrária por esses laboratórios. O que eu tenho a retirada, ela não é feita pelos países, ela é feita por empresas privadas de países de primeiro mundo, Alemanha, Estados Unidos, Japão, enfim. E sem o conhecimento, até porque a própria Convenção sobre Diversidade Biológica, ou Convenção sobre Biodiversidade, prevê que os países podem fazer o que nós chamamos a bioprospecção. Eles podem pedir autorização, no caso, pedir autorização no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente tem todo um trâmite para realizar a bioprospecção em território brasileiro. Só que as empresas não querem pagar os royalties para o Brasil. Então, aqui eu trouxe um gráfico, né, da biopirataria, trouxe aqui o lançamento do termo, e agora vamos lá. A biopirataria, no Brasil, ela não é considerada um crime, não há tipificação legal. Então, nós vamos ter hoje essas práticas, eu digo criminosas, né? Eu digo que é um crime, porque junto com a biopirataria tem o tráfico internacional de espécies, que causa a extinção e a crueldade como esses animais são transportados para países, para vendas em pet shops, enfim, e para colecionadores. Então, hoje, o tráfico de armas, o tráfico de seres humanos, o tráfico de drogas, segundo os dados da Interpol, eles estão, essas 4 atividades, entre as 4 atividades com mais rendimento financeiro no mundo. Inclusive, o relatório deixa eu ver se eu trouxe aqui, esse relatório, que foi em 2014, está desatualizado, mas, enfim, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente com a Interpol, eles chegaram a uma pesquisa de que o tráfico de animais e a biopirataria, eles estavam financiando outros crimes, como a prática do terrorismo. Então, são organizações criminosas, que praticam o tráfico de animais, de armas, enfim, é uma organização criminosa. Então, assim, os prejuízos são, assim, surreais para o Brasil e para todos os países que são detentores de grande parte da biodiversidade. Com os problemas da biopirataria, o que eu falei anteriormente, vem aqui o que nós chamamos da extinção das espécies e a questão das patentes, já que, uma vez que um país desenvolve, por exemplo, um caso que na época não existia ainda a Convenção sobre Diversidade Biológica, na década de 70, 2 pesquisadores dos Estados Unidos estavam em São Paulo, na USP, desenvolvendo uma pesquisa com a jararaca. A jararaca é uma serpente tipicamente brasileira. E eles estavam desenvolvendo um medicamento para hipertensão. E esses pesquisadores norte-americanos, eles levam a fórmula e eles completam, eles conseguem concluir a fórmula do captopril nos Estados Unidos. E eles patentearam. O Brasil nunca recebeu 1 centavo dos royalties, lógico, já a patente foi quebrada. Mas, enfim, o Brasil nunca recebeu 1 centavo dos royalties. Nós já tivemos vários problemas com o açaí, com o cupuaçu, que foram patenteados fora do Brasil, mas o Ministério das Relações Exteriores, enfim, essas patentes foram quebradas. Então, na época, os produtores de açaí, de cupuaçu, eles estavam impedidos de exportar a sua produção. Eu tenho essa pesquisa nessa área porque eu sou do Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas eu vivi muitos anos na Amazônia. Eu morei em Rondônia, em Porto Velho, e lá que eu consegui identificar, era nítido você ver essa prática, né, de tráfico e de biopirataria na região da Amazônia, até porque Porto Velho, Rondônia, é o coração da Amazônia, né, no Brasil. Então, eu trouxe aqui outros dados para vocês, vamos lá. Segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais, tá, que é do IBAMA, da Interpol, o valor do veneno ou de algumas espécies no cenário internacional. Nós temos aqui a jararaca, que é uma serpente.
Hoje, 1 grama do veneno custa $600 e ela é utilizada para hipertensivos. Nós temos aqui a cascavel também, que o interessante é que eles vêm aqui, eles levam o veneno das serpentes. Quando eu morava em Porto Velho, tenho uma amiga, promotora do meio ambiente, promotoria estadual. Ela recebeu uma denúncia que estavam saindo pelo aeroporto de Porto Velho 6 filhotes de uma serpente chamada surucucu pico de jaca. É uma cobra super perigosa, venenosa, mas ela tem, assim, o veneno dela, isso pode desenvolver vários medicamentos. E o Ministério Público recebeu uma denúncia que essas cobras sairiam do aeroporto de Porto Velho. Só que o aeroporto de Porto Velho não tem raio-x para os equipamentos, nem todos os aeroportos da Amazônia. O mais, que eu digo com mais equipamentos, é o aeroporto de Manaus. Mas Porto Velho, Rio Branco, no Acre, dessas cidades não tem como identificar a saída da biodiversidade brasileira. E nós estamos perdendo, volto a falar, pela extinção de espécies, os conhecimentos das comunidades tradicionais e também a questão financeira, que o Brasil hoje poderia ser o maior parque industrial farmacêutico do planeta, com sustentabilidade, pela quantidade de medicamentos que podem ser desenvolvidos a partir somente da floresta amazônica. Nós temos aqui a coral verdadeira, que é caríssimo, $31 mil o grama do veneno. A aranha marrom, também, que é uma espécie brasileira, 24.570. Então, assim, o valor é absurdo. Então, por isso que eu falei para vocês, como é tão perigoso eles conseguirem o veneno das serpentes, eles estão levando os filhotinhos para cultivar em zoológicos e laboratórios fora do Brasil. Eu trouxe aqui um quadro interessante. Só hoje, no planeta, o mercado de fármacos, ele tem, em média, hoje gera $500 milhões. Tá? Agora, para onde vai esse dinheiro? O que o Brasil está recebendo? Agora, vamos para as questões de fronteiras. O Brasil hoje tem aqui, eu trouxe um mapa meio feio, mas já para a gente entender. O Brasil faz fronteira hoje com 7 países. A dificuldade da Polícia Federal, do sistema de monitoramento da Amazônia, que é o sistema CIVAM, de controlar a saída da nossa biodiversidade. Como eu falei para vocês, há uma questão nos aeroportos e há também uma questão de fronteiras terrestres. Então, muitas desse tráfico de espécies é feito também pelas fronteiras terrestres. Vamos lá, que eu sei que o nosso tempo é muito curto, muito tema para a gente conversar. Vamos lá. O Brasil assinou e ratificou em 92, na época da Rio 92, a Convenção sobre Diversidade Biológica. A Convenção sobre Diversidade Biológica, e por isso que eu falo no meu tema inicial, o conflito de interesses entre o Norte e o Sul. No início dos debates, das negociações para a assinatura da CDB, os países do Eixo Norte, eles queriam que os recursos biológicos, ou seja, dos países em desenvolvimento, fossem considerados como patrimônio comum da humanidade. Então, começou realmente as negociações muito acirradas. No momento que na verdade, eu analisei essas negociações junto às Nações Unidas, de como foi que conseguimos chegar num consenso final depois de 4 anos para negociar somente a CDB, que foram vários documentos assinados na época da Rio 92, dentre eles a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. A CDB prevê também a Conferência das Partes como órgão da conferência. Então, a CDB tem a previsão de que os países são soberanos sobre os seus recursos biológicos. Então, significa que se o Brasil é soberano em toda a sua biodiversidade, qualquer laboratório estrangeiro, qualquer empresa de cosméticos que aqui quiser entrar para pesquisar, pode, mas tem que pedir autorização do Ministério do Meio Ambiente, das secretarias de meio ambiente, ou seja, tem todo um processo, que eu falo isso bem na minha dissertação de mestrado, como que se dá esse processo para chegar até a bioprospecção. Foi o caso que a Costa Rica fez. A Costa Rica não tinha como explorar e a Costa Rica fechou, acho que 2 acordos com laboratórios para a bioprospecção da sua biodiversidade. Então, assim, agora há interesses também de pessoas que também não querem que isso aconteça. Então, vamos lá, que eu não quero... Em 2010,
nós tivemos aqui a assinatura do protocolo de Nagoya, que esse protocolo ele vem fomentar algumas questões que não foram muito bem discutidas na CDB, justamente a repartição de benefícios oriundos da biodiversidade. Por incrível que pareça, 2010, o Brasil ratificou agora no dia 12 de agosto, foi publicado no Diário Oficial a ratificação do protocolo de Nagoya pelo decreto legislativo 136 de 2020. Quer dizer, quando eu já havia sido convidada, eu falei, gente, será que o Congresso... Enfim, eu fiquei assim, será que até o dia da minha fala essa convenção, esse protocolo vai ser ratificado? Enfim, depois de 10 anos, o Congresso Nacional ratificou o protocolo de Nagoya. Outra questão que vai de encontro à CDB é o acordo TRIPS. O acordo TRIPS é um grande problema também com relação à questão de patentes, porque o acordo TRIPS, ele fala aqui no seu artigo 27.3 que os países, eles não são obrigados a identificar a origem geográfica da planta ou do animal. Então, nós temos aqui 2 tratados internacionais que eles entram em conflito. O acordo TRIPS, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, e a Convenção sobre Biodiversidade. Tá? Eu falo sempre que a convenção ela é soberana, porque estamos falando de recursos da nossa biodiversidade. Agora, nós temos aqui a questão que eu falei para vocês, a divergência entre os países do Norte e Sul, justamente ainda ocorre, mesmo depois da década de 90, em que foi assinado a Convenção sobre Biodiversidade, esse conflito Norte-Sul ainda existe. Hoje nós utilizamos, inclusive a Vandana Shiva defende muito essa ideia, que é o biocolonialismo. Ainda continuamos sendo colônia de países do eixo norte que vêm para cá para explorar a nossa biodiversidade e simplesmente não... Quais são as melhorias para as comunidades tradicionais? Quais são as melhorias para os parques industriais de medicamentos e cosméticos do Brasil? As autoridades brasileiras não têm interesse, eu não vejo isso, até porque, eu vou mostrar aqui o projeto que eu desenvolvi rapidamente para vocês, né, aqui eu trago as minhas considerações finais. Nós temos hoje o projeto CIVAM, que eu já falei para vocês, que é de vigilância da Amazônia, o CISFRON também, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras, mas, infelizmente, esses sistemas não são o suficientes para proteger a saída da nossa biodiversidade. Então, eu criei um projeto no ano de 2012 para 2013, como quem me conhece sabe que eu sou fã de cachorros, né? Eu tenho uma cadelinha que na época foi adestrada em 2012 por um adestrador, que está aqui a foto dele, Janot Coelho, e eu cheguei para ele e falei o seguinte, Janot, existe a possibilidade de treinar um cão, como ele identifica armas, drogas, moedas, para identificar a saída da biodiversidade do Brasil, algumas espécies que são mais traficadas no Brasil, ou que são biopirateadas. Ele falou, claro, isso foi em dezembro de 2012. Eu falei, olha só, eu tenho um congresso em Cusco, no Peru, acho que era outubro de 2013. Você consegue treinar esses cães e gravar vídeos, inclusive, se você puder contactar com a Polícia Federal, que nós vamos apresentar esse projeto em Cusco. Ele falou, claro. Eu falei, não levei muita fé. Por incrível que pareça, ela já partiu. A Kiara era uma Border Collie, que era a nossa cadela, piloto do nosso projeto. Os cachorros estão treinados em Porto Velho. Eu já fui até a Argentina 2 vezes, que eles queriam levar o nosso projeto. Aqui no Brasil, viraram as costas para mim. Eu falei, gente, isso não vai custar nada. Vamos colocar cães para identificar o açaí, o cupuaçu, várias serpentes. Então, os cães têm um adestramento que nós chamamos de adestramento positivo. Toda vez que eles encontram uma pena de um pássaro, uma arara, ele consegue identificar, inclusive dentro de um pátio cheio de ração para cachorro. Ele mostrou esse vídeo. Ele dá o comando, o cachorro vai lá e identifica. Eu fiquei fascinada. E, enfim, várias pessoas que já viram a apresentação dele, né, dos cães. Mas, enfim, a pergunta, você vai até o local. Vocês têm interesse em colocar os cães? Uma vez eu fui até a Polícia Federal em Porto Velho, eu falei, eu posso falar isso nos meus eventos? Ele falou, pode. Eu falei, deixa eu te perguntar,
Por que vocês não conseguem identificar um biopirata, um traficante? De vez em quando pega algum traficante, ele é solto, enfim, nós sabemos que a lei de crimes ambientais, as penas são muito pequenas para o tráfico de espécies. Então, o biopirata também, ele entra aí como um tráfico de espécies. Porque é mais interessante para a mídia, né, prender um caminhão com 1 tonelada de cocaína naquela região ali da Amazônia. Não vai chamar a atenção prender um cara que está com 1 dúzia de sementes dentro do bolso, com um pássaro dentro de uma mala, até porque uma serpente consegue ficar aí, acho que 1 semana dentro de uma caixa sendo transportada para qualquer lugar do planeta. Então, assim, não causa foco na mídia, né? Então, essa é a questão. Por isso que eu falei, vamos treinar. Então, os cachorros estão treinados, ele vive em constante treinamento com esses cachorros que eles estão lá em Porto Velho. Hoje, nós temos o belga de Malinois, que é um cachorro super sensacional também. Mas o que eu quero mostrar para vocês que se não tem raio-x no aeroporto, não coloque cachorro, coloque um cão para identificar, porque assim, o crime de tráfico de animais é uma maldade. Assim, eu já apresentei em algumas palestras como os animais são transportados. É surreal, é muita maldade. Então, assim, eu queria trazer para vocês um bate-papo, né? Então, aqui, eu deixo aqui o meu muito obrigada, tá? Eu digo que a minha cachorrinha, a Nina, que está comigo até hoje, vai fazer 12 anos, foi treinada por aquele treinador que eu mostrei para vocês. Aqui, estamos falando de biodiversidade. Perto da minha casa, Lagoa Rodrigo de Freitas, nós temos aqui um balé de pássaros, que foi um evento que aconteceu. Eu estava passando, eu fiquei fascinada, tanto que a minha cachorra também fascinada pelos pássaros, mas eu acho que ela queria pegá-los e não estava só paquerando. Mas, enfim, eu trago aqui uma foto lindíssima da biodiversidade do nosso país, da nossa cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, a nossa Lagoa Rodrigo de Freitas está, assim, altamente poluída. Mas, enfim, meu tempo está encerrando, vejo se tem perguntas. Desculpa se eu me alonguei muito, mas eu fico muito empolgada, porque tem muita coisa para a gente discutir e debater a respeito de biodiversidade, tráfico de animais, biopirataria, repartição de benefícios, tá bom? Você tem perguntas, professora Lívia? Muitíssimo obrigada pela presidência da mesa. Professora Alexandria, eu que agradeço pela sua exposição, pela sua dedicação a um tema extremamente importante. Desde o início da sua fala, né, e você já colocando o problema, relacionando com a questão da ameaça dos animais, de extinção dos animais silvestres, né? Então, eu acho até que a gente pode ir um pouco além desse prejuízo, porque hoje a gente já tem identificado uma outra problemática relacionada com o tráfico de animais silvestres, que é justamente o nosso contexto de pandemia. Então, quero só agregar aqui, né, para somar no contexto desse trabalho, da relevância do tema da biodiversidade, o relatório da ONU agora, de 2020, né, agora que saiu agora em julho, né, justamente mostrando que crime envolvendo animais silvestres é ameaça à saúde humana, né, e aí enfatizando, por exemplo, o problema dos pangolins, né, que é um animal com potencial transmissão de coronavírus, né, e justamente são os mamíferos selvagens mais traficados no mundo. Então, é toda essa relação que a gente tem, né, de tráfico de animais, e agora com essa ideia de se retirar um animal selvagem do seu habitat natural, né, e trazê-lo para o consumo humano, os riscos que isso representa, e agora a gente tem essa ideia mais concreta, a partir dos estudos que nós estamos vendo, demonstrando que essas doenças zoonóticas, elas advêm do consumo de animais silvestres e especialmente de animais que são frutos de crime, né, de tráfico ilegal, né? Então, olha como nós estamos expostos, né, agora a esse problema, a essa questão, né, e a gente está vendo tudo que nós estamos sentindo hoje, né? Então, olha que exatamente esse tema. Eu não sei se a gente tem tempo aqui para perguntas, a gente tem algumas perguntas, eu queria a respeito do tema. Tem um chat aqui, tem um moderador. Mas, enfim, professora, tem várias aqui observações. Que pena.
Eu vou deixar meu e-mail, caso alguém queira. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, Alexandra_Alexim, tem a foto lá minha com a minha cachorrinha, e eu posso deixar meu e-mail também, ASAlexim, meu sobrenome, @uol.com.br. que é Alexandra Santos, Alexim, @uol.com.br. Mas temos 3 minutos, né, professora? Será que conseguimos? E parabéns, você também tocou num ponto muito interessante, porque eu não ia trocar nessa questão da pandemia, ou seja, o risco mesmo de pandemias pelo consumo de espécies da biodiversidade. E também desses animais serem inseridos em outro habitat e levar doenças. E também até a própria questão do risco da agricultura também. Tem uma série de questões envolvendo. Uhum. Professora, olha, tem uma pergunta aqui, não sei se há tempo, Sim. mas Vamos lá. Aqui. Uma pergunta de César Tavares, professor César, que questiona se você vislumbra nesses pactos internacionais o roteiro jurídico da apropriação econômica dos recursos da biodiversidade. Olha, a apropriação econômica, de uma forma, ela não é muito bem detalhado dentro da Convenção sobre Biodiversidade. O protocolo de Nagoya, ele já deixa um pouco mais, como que eu vou dizer, um pouco delineado a questão da repartição de benefícios, mas ele não fala da questão da apropriação econômica, mas ele fala de repartição de benefícios oriundos do uso da biodiversidade, ou seja, a repartição por meio de royalties de todos os recursos oriundos da produção de fármacos, de medicamentos, ou seja, de cosméticos também, de alimentos também, né? Eu acho que eu respondi sua pergunta, né? Que eu acho que eu quero ser rápida para responder todos. Então, não, estou aqui tentando garimpar as perguntas. Tem uma pergunta da Karina Oliveira, ela quer saber como você compreende a CITES, enfim, sim. Contribuído ou não com o tráfico de animais. É a Convenção Internacional, né? Sim, exatamente. Obrigada, Karina, pela pergunta. Eu abordo um pouco a CITES na época que eu escrevi a dissertação de mestrado, isso foi em 2010. Parabéns pela pergunta. Olha, professora, a questão eu vejo que a lista do Acordo CITES, ela está desatualizada, ela precisa de uma atualização constante e muitas espécies da biodiversidade brasileira que estão, eu digo, em risco de extinção, elas não constam na lista dos animais, eu digo que tem risco em perigo de extinção. Então, assim, na minha opinião, o Acordo CITES não tem contribuído de forma alguma para o combate ao tráfico de animais. Eu sempre falo o seguinte: tráfico de armas, drogas de pessoas, não é só aquele traficante que está ali levando o animal, não. Tem muita gente alta no meio, todo mundo sabe disso, né? Então, o cara usa terno e gravata, né? Quem comanda essas organizações criminosas, lamentavelmente. Bom, então, aqui já fui informada, né, que nós estamos finalizando a sessão. Gostaria de parabenizar a professora Alexandra, destacar que hoje é o dia do cachorro, tá? Hoje é o Dia Internacional do Cachorro, e ela trouxe, inclusive, aí, essa missão, esse treinamento, quanto que eles nos ajudam, né, nos apoiam, nossos companheiros, né? Então, destacar isso, parabenizar novamente a professora Alexandra pelo tema, pela exposição, muito clara, né? Então, é isso, somou bastante aqui com o evento. E, enfim, né, estamos aí, estou agora passando aqui a